Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Eu sou o Silvio Souza, mestre em Engenharia de Produção e especialista em GD&T. Hoje, vamos dar continuidade à nossa jornada pelo mundo do GD&T. No vídeo anterior, nós exploramos as coordenadas cartesianas e começamos a falar um pouquinho ali sobre características de forma. Hoje, nós vamos um pouco mais além. Nós vamos falar de tolerância por orientação, tolerância por posição e batimento. Mas antes de entrar no conteúdo técnico, eu quero contar um pouco sobre como o GD&T foi importante na minha carreira. Quando eu entrei na área de metrologia tridimensional, em uma empresa americana, eu precisei estudar por conta própria tudo que envolvia GD&T. E eu tive muita dificuldade no início, porque não havia muitas opções de treinamento nessa área. Então, meio que de forma autodidata, eu tive que me virar. Esse é o bem da verdade. O intuito desses vídeos que estamos preparando é justamente para facilitar a sua vida, pois como eu não tive esse apoio no início da minha carreira, eu quero te ajudar para ter esse conhecimento de forma gratuita por aqui. Então a única coisa que eu te peço, deixa aquele like para que esse conteúdo chegue cada vez mais pessoas, ok? Na indústria, ter conhecimento em GD&T é fundamental para que você se torne um profissional diferenciado. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai agregar muito valor para você. Agora que já falamos sobre a importância do GD&T, vamos começar a explorar as tolerâncias por orientação, tolerâncias por posição e tolerância por batimento. Essas características são fundamentais dentro de várias situações das empresas. E eu quero te mostrar algumas aplicações práticas do seu uso. Sem mais delongas, vamos cair para dentro do nosso conteúdo aqui de hoje. Bom, vamos cair aqui para o nosso conteúdo, né? O vídeo de hoje é como ir além para entender o GD&T, né? Então nós, no início ali, a gente estava entendendo como funcionava a questão dos elementos geométricos, né? Da geometria espacial. Aí depois, na sequência, nós partimos para a coordenada cartesiana. Então nós conseguimos entender como que esses elementos de geometria espacial eles se comportavam já nas coordenadas cartesianas, que são as medidas que são realizadas ali na própria tridimensional, né? Então a gente já entendeu sobre isso e começou a entender sobre forma. E hoje nós vamos começar a entender sobre outros tipos de tolerância geométrica, né? Então a gente vai começar por tolerância geométrica por orientação. Vamos lá. Um problema que a gente tem, né? Nós vimos a maneira de verificar as formas de apenas um elemento, como planicidade, circularidade e retilinidade. Agora, a nossa dificuldade é verificar a posição por orientação de dois ou mais elementos. Então, essa é a nossa dificuldade nesse momento. Porque quando a gente estava vendo a questão da forma, a gente estava vendo o elemento separado. Então, somente aquele elemento. Agora não. Agora eu já preciso começar a olhar um elemento em relação ao outro. Ok? Vamos pegar o conceito aqui de tolerância por orientação. A tolerância por orientação ela estuda a relação entre dois ou mais elementos. Essa tolerância estabelece um valor permissível de variação de um elemento da peça em relação à sua posição teórica, estabelecida no desenho de produto, né? Então, dentro da tolerância por orientação, nós temos basicamente três características aqui que a gente pode estar avaliando. Então, a primeira delas, paralelismo, depois perpendicularidade e angularidade. Então a gente vai estudar aí item a item, né? Então vamos começar pelo paralelismo, né? O paralelismo ele possui esse símbolo, né, que nós conseguimos enxergar aqui, ó, que são duas barrinhas paralelas, né? Então o paralelismo é a condição de uma linha ou uma superfície ser equidistante em todos os seus pontos de um eixo ou de um plano de referência. Então sempre a gente vai ter um plano de referência e eu vou ter um outro plano que eu vou avaliar, ou eu vou ter uma outra linha que eu vou avaliar. Então, como nós já entendemos a questão de geometria espacial lá nos vídeos anteriores, né? Então agora você já sabe que essas linhas que são comparadas e que são comparadas com a sua referência, ok? Então, como que é a forma que aparece no desenho, né, ou no processo e tal? Nós temos a nossa caixa de controle aqui, ó. Então eu tenho as duas barrinhas, que é o símbolo de paralelismo. E no paralelismo, mesma situação. Eu posso ter uma zona cilíndrica, ou eu não posso ter uma zona, não preciso necessariamente ter essa zona cilíndrica. Eu tenho a minha tolerância aqui, né? Eu tenho a minha tolerância e eu tenho a minha referência. Então, pessoal, agora
é obrigatório pelo menos ter uma referência primária, ok? Então vamos entender aqui, ó. Eu vou pegar dois eixos, né? Então eu comecei a medir esses eixos, ó. Então eu medi esse eixo aqui e chamei esse eixo de referência A, que é que está aqui no desenho, tá vendo? Ó? E aí eu começo a avaliar o elemento que eu quero medir. E o elemento que eu quero medir, ó, quando ele fala aqui ó, de diâmetro de 3 centésimos, significa que eu tenho um campo de tolerância de 3 centésimos. E todas as variações da minha peça, no paralelismo, ele precisa estar dentro desse campo. Então, por exemplo, né, aqui, ó, a interpretação desse modelo. O eixo superior deve estar compreendido em uma zona cilíndrica de 3 centésimos de diâmetro, paralelo ao eixo inferior A. Então, esse aqui é o meu eixo de referência A, e este camarada aqui de cima, ó, ele deve estar paralelo numa zona cilíndrica de 3 centésimos. Se o valor da tolerância for precedido por símbolo de diâmetro. Então, como ele está precedido por símbolo de diâmetro, eu preciso que isso aqui necessariamente é uma zona cilíndrica. Aí eu coletei aqui, né? Então eu tive 0,25 para um lado, 125 para o outro lado. Significa que eu tenho o meu desvio aqui de paralelo aqui, né? Ele está em 125, né? Então o que acontece? Fora da tolerância aqui, ó, eu tenho 0,95, tá vendo? Então significa que essa peça está rejeitada, essa peça estaria rejeitada. Vamos adiante? Vamos pegar mais alguns exemplos aqui. Ó. Agora, olha que interessante. Ó. Eu tenho aqui como aparece no processo, né? Então eu tenho uma tolerância de paralelismo, eu tenho uma tolerância de 1/10 com referência em A. Qual que é o agravante aqui? Ó? O agravante aqui não tem um símbolo de diâmetro. Se não tem um símbolo de diâmetro, aí a gente precisa entender que isso aqui é uma zona quadrática e não mais uma zona cilíndrica. Uma zona quadrática de quanto? De 1/10 para um lado, 1/10 para o outro lado. Como que a gente pode interpretar? Né? O eixo do furo superior deve estar compreendido entre dois planos distantes, ó, de 1/10. Ó, dois planos, ó, esse quadradinho que formou aqui. Ó, dois planos de 1/10. Paralelos ao eixo do furo referência A. Paralelos à referência A. No sentido de Z e X. Ó. Então agora, quando eu tenho uma zona quadrática, eu preciso observar lá no eixo que eu estou medindo, né, exatamente essa condição aqui. Ó. Eu vou medir nessa condição de X e nessa condição de Z. O Y aqui, ó, ele passa a ser insignificante para mim. Ó. Por isso que eu estou pegando as diferenças entre as coordenadas X e Z. Aí eu vou fazer o desvio em Z e o desvio em X. Ó. Então olha só como muda a condição pelo simples fato de eu ter tirado o símbolo de diâmetro daqui. Ó. Quando eu tirei o símbolo de diâmetro, eu estou medindo em Z e eu estou medindo em X. Então eu tenho que olhar individualmente. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tive menos 30, menos 0,3 centésimos e mais 7 centésimos. Com isso, né, a diferença entre elas ó, deu 1/10. Então em Z ele aprovou. Só que olha em X. Ó, em X eu tive menos 85 e mais 20. Ou seja, deu 105. Se deu 105, ele extrapolou a minha tolerância que estava na caixa de controle aqui. Ó. Consequentemente, a peça está rejeitada. Ela aprovou no eixo Z, porém rejeitou no eixo X. Então a peça está rejeitada. Vocês perceberam como muda completamente a condição de medida quando eu simplesmente tiro um símbolo de diâmetro ou não. Né? Vamos lá, vamos para a perpendicularidade. Perpendicularidade é a condição pela qual o elemento deve estar dentro de um desvio angular, tomado como referência um ângulo reto. Então eu tenho um ângulo aqui de 90 graus, entre uma superfície ou uma reta, e tendo como referência a superfície ou uma reta, respectivamente. Assim, pode-se considerar que nos seguintes casos de perpendicularidade. Né? Então, pessoal, eu posso ter diversas formas, né? Mas basicamente o que eu tenho é tolerância de perpendicularidade entre duas retas. Lembrando que aqui ó, eu estou mostrando dois cilindros. Lembrando que dois cilindros, o centro desses cilindros, que a gente aprendeu lá na geometria espacial, ele forma uma reta, né? Uma linha. Né? Mas, por exemplo, eu posso ter perpendicularidade entre um plano e uma reta. Eu posso ter uma perpendicularidade entre dois planos. Depende da condição da minha peça, depende de como eu vou modelar a minha peça para extrair essa perpendicularidade. Eu preciso olhar o meu desenho, observar aquilo e identificar aí qual elemento geométrico que é. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó.
Então, mesma situação, né? Eu tenho aqui agora uma perpendicularidade com uma tolerância de 2/10 numa zona cilíndrica, com referência em C. Então, vamos imaginar aqui que a minha referência, ó, a minha referência aqui está em C. E aí, o que acontece? Ó? Esse elemento aqui de baixo, ó, passa a ser a minha referência. Esse elemento aqui de cima passa a ser o elemento medido. Então, nesse caso aqui, ó, como eu tenho uma zona de tolerância cilíndrica, o eixo do cilindro deve estar compreendido em uma zona cilíndrica de 2/10 de diâmetro, perpendicular ao eixo de referência C. Como que eu faço a avaliação dessa coordenada aqui? Não. Então, eu tenho, por exemplo, ó, 7 centésimos de um lado e menos 5 do outro, em x. Eu tenho, em y, 6 centésimos de um lado e menos 9 do outro. Então, eu tenho, em distância aqui, em x, 12 e em y, 15. Quando eu jogo isso para uma coordenada polar, um pouquinho mais para frente, a gente já vai entender como é que calcula isso. O meu desvio deu 0,19. Depois a gente vai entender como é que calcula isso, não se preocupe. E aí, o que eu tenho? 0,19, ela está dentro dos 2/10 que eu estou medindo aqui. Então, portanto, a peça está aprovada. Antes da gente seguir para o próximo item aqui, ó, vamos entender esse item aqui, depois eu vou mostrar um exemplo prático para nós, para que vocês possam entender. Esse camarada aqui, ó, ele já não tem símbolo de diâmetro. Então, ele tem uma tolerância de 13 centésimos. Ó. Então, o que acontece? O eixo do cilindro deve estar compreendido entre duas retas paralelas. A minha zona de tolerância passa a ser quadrática, ó, com 13 centésimos de distância entre as duas aqui, perpendicular à superfície C. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Como é uma zona quadrática, eu preciso olhar o eixo X e eu preciso olhar o eixo Y individualmente. Aqui, desse lado, o eixo X ficou com 12 centésimos, ou seja, menor que os 13 centésimos da minha tolerância, porém, o eixo Y ficou com 15 centésimos. Portanto, essa peça está rejeitada. Ok? Passando aqui. Antes da gente ir para essa parte de angularidade, deixa eu mostrar só um exemplo aqui, uma aplicação prática. Né? Então, por exemplo, esse é um motor, pode ser um motor de gasolina, um motor diesel, não importa. Eu vou mostrar aqui um pedacinho desse vídeo aqui, que mostra o funcionamento aqui do virabrequim e do sistema de trem de força aqui do motor. Então, tá vendo? Eu estou com o motor em funcionamento. Então, olha que interessante, né? Eu tenho aqui as biela, virabrequim, os pistões funcionando. E agora eu vou isolar só um pistão aqui. Ó. Então, o vídeo vai dar uma isolada em um dos pistões aqui. Ó. Pessoal, olha que interessante isso aqui. Ó. Olha que interessante. Eu tenho um pistão que ele está trabalhando dentro de um cilindro, tá vendo? Ó? Então, quando eu estou pensando em bloco, eu estou pensando no mancal, no cilindro, que são os mancais que estão prendendo esse virabrequim aqui no bloco, e este cilindro aqui, ó, que está segurando o pistão, por exemplo. Ó. Então, se você, por exemplo, ir num desenho de motor, por exemplo, ele vai apresentar aqui uma tolerância de perpendicularidade em relação a esse elemento virabrequim aqui, ó, em relação ao cilindro na qual o pistão aqui é montado, você vai perceber que ele é uma zona quadrática, ele não aparece o símbolo de diâmetro. Por que ele não aparece o símbolo de diâmetro? Porque, olha, pessoal, o que interessa para mim, ó, este movimento aqui, ó, mexendo com o mouse aqui, ó, esse movimento aqui, ó, ele é absorvido pelo movimento do virabrequim. Vocês concordam comigo? Porém, se a gente olhar de frente aqui, ó, então esse movimento, ó, ele acaba sendo absorvido pelo movimento do virabrequim. Mas o que me interessa? O que me interessa é um movimento que é feito, deixa eu voltar o vídeo aqui, ó. Ó, esse movimento aqui, ó, que está no sentido axial ao virabrequim aqui, ó, esse movimento aqui, ó, esse me interessa. Ó. Porque se eu tiver um erro de perpendicularidade aqui, ó, se eu tiver um erro de perpendicularidade aqui, eu vou riscar essa camisa na lateral aqui, ó. Tem muitos casos que acontece isso, tá? Você avalia risco de camisa. Por quê? Porque você tem um erro de perpendicularidade aqui, ó.
Então, por exemplo, nesse caso, ele não coloca a zona cilíndrica, ele coloca a zona quadrática. Justamente por causa dessa característica, né? Porque o que mais me interessa é esse movimento. O outro movimento oposto, ele está sendo absorvido pelo próprio movimento entre virabrequim, biela e pistão. Ok. Vamos voltar aqui. E agora vamos falar de angularidade. Né? Angularidade, existem basicamente dois métodos para medir uma tolerância angular. Né? Um método é esse método convencional aqui, que é ângulo máximo e ângulo mínimo. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho um ângulo e eu quero aqui ó, 75 mais ou menos 1 grau. Eu vou lá, meço isso aí de alguma forma e consigo entender que a minha tolerância desse ângulo aqui, ela está entre 74 graus e 76 graus. Ok? Bom, o que acontece? Uma segunda forma é justamente pela angularidade, que é uma tolerância geométrica, né? Mas, Silvio, o que muda quando eu meço a angularidade? A teoria é a mesma dos anteriores, tá vendo? Eu posso ter angularidade entre duas retas, entre um plano e uma reta, entre dois planos. Mas o que muda na angularidade, pessoal? Vamos pegar um exemplo aqui que vocês vão entender melhor. Esse aqui, por exemplo, é um tucho, né, de um motor. Então ele está vendo aqui, ó, ele tem uma inclinação de 4,6 graus em relação à minha referência aqui, né? Eu chamo essa referência de E, né? E a minha tolerância é de 54 milésimos aqui, ó. Então, vamos lá. Então, imagina que eu tenho um plano aqui superior, ó, que eu chamo ele de E, né? E eu vou medir esse elemento aqui. Eu vou medir esse elemento, que é o tucho, né? Com essa angularidade, ó. O eixo deve estar, vamos interpretar aqui, ó. O eixo do furo deve estar compreendido entre duas retas paralelas, com distância de 54 milésimos. E uma inclinação de 4,6 graus. Então, o que muda da angularidade para a perpendicularidade? É que agora eu não estou atuando com um ângulo de 90 graus, eu estou atuando com um ângulo qualquer. Então, o ângulo ele vai estar definido ali no desenho, e na verdade, a angularidade, eu estou vendo um campo de tolerância, nesse caso específico aqui, de 54 milésimos. E eu não estou mais olhando agora o ângulo, se é mais ou menos 1 grau, por exemplo. Eu não olho mais o grau. O meu grau, ele passa a ser nominal. E o que eu estou avaliando é esse campo de tolerância aqui. Ó. Ok? Agora, vamos partir para a tolerância geométrica por posição. Né? Então, vamos ver o conceito aqui. Ó. Como se determina a tolerância de posição de peças conjugadas para que a montagem possa ser feita sem a necessidade de ajustes? Esse é um grande questionamento. Então, a tolerância de posição, ela vem justamente para resolver esse tipo de problema. Essa questão é abordada no decorrer desse tema, né? E as tolerâncias de posição para elementos associados estão resumidos na tabela abaixo. Né? Então, nós temos, antes da Y 14.5/2018, nós tínhamos esses 3 elementos aqui que era composto aqui de posição. Né? Então, nós tínhamos posição, né, que nós chamamos também de verdadeira posição. Nós temos esse segundo aqui, que é concentricidade e coaxibilidade. E nós temos o terceiro, que é simetria. Eu vou ensinar aqui para vocês como que trabalha com concentricidade e coaxibilidade e como que trabalha com simetria. Porém, nós precisamos ter ciência que essas duas características aqui, as últimas duas aí, elas saíram na revisão da norma em 2018. Ok? Por que ela saiu? Porque eu consigo resolver todos os problemas com posição. Então, na verdade, era uma redundância, entendeu? Por isso que eles tiraram isso da norma. Mas vamos lá, eu vou explicar aqui para vocês terem conhecimento. Né? Então, vamos começar a entender aqui como é que funciona a nossa peça. Ó. Então, eu tenho um plano, eu tenho esse diâmetro aqui que apareceu aqui, ó, que é esse furo aqui, ó. Ele está identificado aqui como A, e eu já zerei esse furo, então eu zerei o meu plano, fiz o alinhamento da minha peça, lembram como é que a gente faz isso? Eliminei 3 graus de liberdade aqui na minha peça, já medi o meu furo de referência A, agora eu vou medir meu furo de referência B, que está aqui, ó, identificado aqui, e agora eu vou medir o elemento que eu quero controlar, que é esse diâmetro de 50 aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse diâmetro de 50, o que nós temos aqui nessa peça? Né? O que a gente consegue identificar? Que eu tenho o plano de referência C, que está aqui, ó. Eu tenho
o meu furo de referência A e o meu furo de referência B, na qual eu alinhei a minha peça. A partir daqui, eu vou fazer a medição nesse elemento aqui, ó, que está aparecendo aqui, ó, de 50 milímetros. Então ele tem um diâmetro de 50 mais ou menos 1/10, e eu tenho, vamos interpretar, eu tenho uma caixa de controle aqui, na qual está pedindo uma tolerância de posição desse cara, uma zona cilíndrica de 8/10, aí nós temos dentro de um círculo aqui um S, significa que eu não vou aplicar bônus, não tem essa característica aqui, ela não tem bônus de material, e ela está referenciada em C, A e B. Então está aqui o C, o A e o B. Ok. Vamos calcular o TP? Então lembra quando eu falei para vocês, olha, como é que calcula? Então em todas, tanto em posição, quanto em perpendicularidade, angularidade, paralelismo, eu uso basicamente essa fórmula aqui dentro do GDT. Então TP vem de True Position, né? Então eu tenho a raiz quadrada da soma do quadrado de dois desvios, tá vendo? Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho o desvio x e o desvio y, então eu só tenho esses dois aqui, então é a soma dos dois ao quadrado, vezes 2. Por que vezes 2? Porque como eu estou avaliando esse camarada aqui no diâmetro, eu multiplico por 2. Por isso que essa fórmula é composta dessa maneira. O que eu preciso analisar? Ó? Quando eu medi o elemento de 50 milímetros, eu capturei o diâmetro dele aqui ó, com 50,08, tá vendo? Ó? E as coordenadas, ó, com 60, 215, que é essa coordenada aqui com 60 nominal, ela mostrou 60, 215. E essa aqui com 20, 20, 155. Então, o que eu faço? Aquilo que extrapola da minha nominal, eu jogo para o x aqui. Ó. Então, olha o 215 aqui, ó, veio para cá. Olha o 155, ó, veio para cá. E aí eu começo a fazer as continhas. Né? Eu faço essas contas aqui, encontrei esse valor, vezes 2, eu identifiquei que o meu TP está em 0,53. Tudo bem? Então, ó, como é que funciona isso aqui? Né? Eu vou vir aqui para a minha tolerância. Quanto que é a tolerância que é permissível? Para que essa peça tenha montagem. Opa, 8/10. Ó. Como eu estou aqui com 53 centésimos, 5/10, né? A peça está aprovada. Tudo bem? Então esse é um primeiro exemplo de posição. Agora vamos ver o exemplo 2 aqui. Né? Então eu tenho a mesma situação anterior, eu tenho o meu plano, eu tenho o meu furo A, eu tenho o meu furo B e eu tenho o elemento medido. O que muda no meu elemento medido? Que agora a tolerância desse elemento ele foi para 3/10, mais ou menos 3/10. E anteriormente eu tinha uma tolerância de mais ou menos 1/10, no exemplo anterior. E aqui, o que muda também é que a minha tolerância aqui ó, é uma tolerância de posição, numa zona cilíndrica, com 5/10 de tolerância. E com máxima condição de material. Então isso é o que muda na condição anterior. Referenciado em C, A e B. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos a mesma situação, né? Só que o diâmetro que eu medi ele tem uma tolerância de 50 mais ou menos 3/10. Eu medi esse diâmetro com 50,1, então está dentro da tolerância. Eu tenho o eixo X aqui com 60,305 e o eixo Y com 20,275, que estão dispostos aqui nessa fórmula aqui. Ó. Beleza? Faço as minhas continhas e eu encontrei que eu tenho um TP de 0,821, ou seja, 821 milésimos. Se eu olhar friamente aqui para a minha caixa de tolerância, eu vou falar que essa peça está rejeitada, só que tem um agravante aqui, pessoal. Eu tenho um símbolo de máxima condição de material. O que é a máxima condição de material? A máxima condição de material, o cara que bolou isso aqui, ele pensa no seguinte, ó, quanto maior tiver o diâmetro da minha peça, mais folga de montagem eu vou ter na minha estrutura, no meu processo de montagem. Então é exatamente isso que ele faz aqui. Ó. Então eu tenho, a minha tolerância ela poderia ir até 50,3, tá vendo? Mas eu medi deu 50,1. Então ela pode ir de 49,7 até 50,3. Esse é meu campo de tolerância do diâmetro. Qual que é a fórmula da máxima condição de material? Máxima condição de material é o diâmetro medido menos o diâmetro mínimo. Qual que é o diâmetro mínimo? 49,7. Diâmetro medido menos o mínimo, eu encontrei aqui, ó, 4/10. Ó. Esta tolerância eu adiciono aos 5/10 que está dentro da caixa aqui. Ó. Com isso, eu tenho 5/10 mais 4/10. Ou seja, este símbolo de máxima condição de material, ele permitiu que a minha tolerância fosse para 0,9 e não 0,5.
Consequentemente, a minha peça está aprovada. Então, vocês viram a importância de você conhecer essa sistemática, né? Então, aqui eu expliquei um pouquinho aqui de como funciona a máxima condição de material para que vocês possam entender aqui, né? Rapidamente, eu vou passar sobre concentricidade, tá? Que como eu expliquei lá, a concentricidade ela acabou saindo da norma de 2018, por quê? Porque é quase que redundante. Uma concentricidade eu consigo medir com posição, né? Então, como que funcionaria uma concentricidade? Ó? Eu teria aqui, por exemplo, um diâmetro B. A concentricidade, na verdade, é uma tolerância de excentricidade entre dois círculos. Simples assim. Então, os cálculos eu faço da mesma forma que eu faço com a posição ali. Né? Então, eu tenho um elemento de referência, eu tenho um outro elemento que é medido, só que se você for observar, você consegue fazer a mesma medição com posição, entendeu? Por isso que saiu, né? Então, exemplo aqui, ó. O símbolo de concentricidade é esse aqui, 1/10 de tolerância referenciado em A. A é o elemento interno aqui, ó, é o diâmetro menor, e esse aqui é o diâmetro que eu estou medindo, ó. Então, basicamente, o centro de um com o outro tem uma tolerância de 1/10. Só que aqui, ó, qual que é a diferença, né? A concentricidade, ele sempre vai considerar um diâmetro aqui, ó, tá vendo? E a posição eu posso colocar o símbolo de diâmetro ou não, né? Por isso que foi excluída, né? Coaxibilidade. Coaxibilidade, aí eu já estou falando de cilindros, tá vendo? Ó? O símbolo é exatamente o mesmo, pessoal. Só que agora eu estou falando de um cilindro que ele é coaxial em relação a dois cilindros de referência. Então, por exemplo, ó, eu tenho essa peça aqui, não? Que eu tenho esse elemento A, que eu tenho esse elemento B, e eu quero medir esse elemento central. Eu quero saber se este cilindro central ele está coaxial em 8 centésimos em relação a A e B. Ó. E aí eu faço a avaliação. Ou seja, também pode ser eliminado pela própria posição, né? Então por isso que são coisas que saíram, né? Simetria. Opa, simetria, ela tem essa simbologia aqui, ó, tá vendo? É como se fosse um sinal, quase um sinalzinho de dividir aqui, não? Ela tem essa simbologia. E a simetria, aí eu trato de se um elemento está simétrico ao outro ou não. Então, por exemplo, ó, a minha referência está aqui em A, que é esses dois caras aqui, é o ponto médio entre esses dois aqui é o A, o ponto médio entre esses duas retas aqui é o B, e eu quero saber se este elemento aqui, ó, se esse diâmetro aqui, se esse furo, ele está simétrico em relação a esses dois elementos de referência. Simples assim. Então é a mesma situação, né? Aqui é um campo de tolerância de 8 centésimos. Ó. Então, facilmente eu conseguiria resolver isso aqui por posição também. Ok? Vamos lá. E agora a gente vai entrar numa outra seara, que é o batimento. Né? O batimento, ele tem essa simbologia, né? Então são dois símbolos para batimento, é essa seta aqui, uma seta simples e uma seta dupla. Né? Então na usinagem, os elementos de revolução, né, tais como cilindros ou furos, ocorrem variações entre suas formas e posições, o que provoca erros de ovalização, conicidade, excentricidade, etc., em relação aos seus eixos. Tais erros são aceitáveis até certos limites, desde que não comprometam o seu funcionamento. Né? Daí a necessidade de estabelecer o dimensionamento correto para esses elementos. E é daí que veio esse desvio de batimento. Então vamos entender aqui como é que funciona? Olha uma tolerância de batimento. Né? Então, vamos pegar um desenho aqui de uma sede de válvula. Ó. Essa sede de válvula, eu tenho aqui, ó, ela como N, tá vendo? Ó? Esse elemento de referência aqui, ó, que é esse diâmetro interno aqui, é o N. E esse elemento aqui, ó, é o M. Tá? O que esse elemento... Eu quero medir, no próximo slide eu vou mostrar para vocês, eu vou medir um batimento aqui nessa sede de válvula. Nesse inserto de válvula. Insert de válvula aqui, ó. Então eu tenho intake, que é admissão, e exhaust, que é escape, tá? Então é válvula de admissão e válvula de escape. E eu tenho uma série de outras características que eu meço aqui neste elemento aqui, ó, nesse diâmetro. Ó. Eu meço perpendicularidade, eu meço retilinidade, tá vendo? Ó, numa zona cilíndrica de 9 microns. Eu meço posição e por aí vai. Ok. Vamos pegar a sede de válvula, que é o detalhe. Este detalhe aqui, ó, esse detalhe aqui, ó, ele está aqui, ó, nesse desenho. Agora aqui sim, ó, eu vou medir um batimento de 5 centésimos em relação a N.
e eu vou medir um batimento de 5 centésimos em relação a M, que é aquele eixo. Como é que eu faço isso? Ó, vamos entender? Eu fiz uma simulação aqui para ficar mais fácil para vocês. Ó. Então vamos lá, essa é uma tridimensional, ela vai estabelecer o meu plano de referência inicial aqui. Eu vou medir aquele diâmetro, que é o meu, por exemplo, aqui é o M, né? E vou medir a minha sede aqui, ó, num diâmetro gauge especificado. Eu fiz o meu escaneamento aqui. E esse camarada aqui tem que estar dentro de 5 centésimos. O que ele vai avaliar? Olha a interpretação. Em um giro de 360 graus, que eu dei aqui, a sede de válvula em relação ao eixo de referência M, que é esse camarada aqui, o batimento radial da superfície, do diâmetro gauge, de 43,5, então tem um diâmetro gauge aqui de 43,5, não deve exceder o valor de 5 centésimos. Como a minha peça deu 0,76, tá vendo? Na minha medição aqui, na minha simulação, a peça está reprovada, né? O que é esse diâmetro gauge, pessoal? Se a gente voltar aqui para o detalhe, ó, você vai observar que dentro desse cone aqui, ó, eu tenho um diâmetro gauge de 43,5, tá vendo? E é exatamente nesse 43,5 que a esfera da tridimensional vai tocar para fazer o círculo de 360 graus, que é aquele que a gente simulou aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Tudo bem? Então, este aqui é um batimento radial. Por que é um batimento radial? Porque o meu diâmetro de referência está aqui, ó. E eu estou medindo radialmente em relação à minha referência. Mas também existe o batimento axial. O que é o batimento axial? No batimento axial, vamos fazer a simulação aqui. Ó. Eu faço a minha medição do meu eixo, em 2 pontos aqui, ó, medir o meu eixo. Ok? E depois eu faço a minha medição dessa superfície aqui. Ó. Então, quando eu estou falando de batimento axial, eu estou medindo em relação ao meu eixo, perpendicular ao meu eixo agora. Então, nesse sentido aqui é axial, e nesse sentido aqui é radial. Então, vamos entender aqui. Ó. Esse aqui é um batimento circular, com uma tolerância de 1/10 em relação a A. O A é meu elemento. Eu vou medir este camarada aqui. Ó. Eu fiz um círculo aqui, ó, nessa superfície, para medir como que estava o meu batimento em relação a esse eixo aqui. Ó. Por isso que ele é axial. Um giro de 360, interpretação, né? Um giro de 360 graus do eixo de referência A, o batimento axial não deve ultrapassar 1/10. É isso. Né? No batimento axial são incluídos erros compostos de forma, né? Então, ó, erros de planicidade e erros de posição, perpendicularidade da face e tudo mais. O que nós precisamos entender é que dentro de um batimento, ele pega mais características que englobam aquele elemento. Então, por exemplo, lá na perpendicularidade, eu meço só o elemento e meço a perpendicularidade. Quando eu estou falando de batimento, eu sempre tenho que dar um giro de 360 graus e pegar tudo que engloba aquele elemento. Então, por exemplo, no axial eu pego um erro de planicidade. No radial, eu pego um erro de circularidade, por exemplo. Tá? E para a gente finalizar esse conteúdo aqui, nós temos uma seta, é um batimento simples, né? Ou batimento circular que a gente chama. O que é isso? Quando aparecer uma setinha, eu vou medir somente uma seção. Então, apenas uma seção. Quando aparecer 2 setas, o que eu preciso fazer? Eu preciso mapear toda a superfície, ou seja, eu preciso fazer várias seções, tá vendo? Essa é a diferença do batimento circular para o batimento total, né? Ou simples para o duplo. Nós podemos chamar dessas duas formas. Pessoal, nós encerramos aqui o nosso conteúdo de hoje, né? Conseguimos ver uma boa parte aí do GDIT e eu espero que vocês gostem. Chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Espero que agora vocês tenham uma compreensão melhor sobre o que estudamos em relação à posição, orientação e batimento. E que de alguma forma isso possa te ajudar a entender melhor o mundo do GDIT. Lembre-se, o aprendizado sobre GDIT não para por aqui. Continuar explorando e praticando esses conceitos é fundamental para se tornar um profissional ainda mais competente e valorizado na indústria. Seja você um iniciante ou que você já tem uma certa experiência, sempre há algo novo para a gente aprender e aplicar, ok? Se você gostou desse vídeo e achou o conteúdo bacana, não se esqueça de deixar um like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas interessadas e melhorar suas habilidades na área industrial. E claro, adoraria saber a sua opinião, deixar um comentário sobre como o GDIT tem impactado na sua carreira, ou até mesmo qualquer dúvida que você tenha sobre GDIT.
Pode deixar nos comentários que a gente vai ter prazer em responder. E se ainda não é inscrito no canal, clique no botão para se inscrever e para não perder os próximos vídeos, ok? Muito obrigado por assistir e até a próxima!